Olá pessoal, aqui é o Guilherme Pachon. Hoje eu tô aqui para falar sobre o vírus Nipah. É esse vírus mesmo que tu já deve ter ouvido falar por esses dias e tá causando uma grande polêmica mundial. E até no Brasil, surgindo até notícias de que teria esse vírus já no Brasil e de que, assim como o Covid, surgiria uma nova pandemia pós-carnaval. Bom, o que a gente tem que entender? Esse vírus, ele é do gênero na família dos paramixovírus, né? Aquele primo do sarampo, né? Primo da cachumba, que são os parentes mais conhecidos desse vírus. E ele é do gênero Enipavírus, que é um gênero que acomete mais animais, né? Tanto é que esse vírus, o hospedeiro principal dele é o morcego, né? Então ele surge dos morcegos. E por que surge então esse surto lá na Índia especificamente? Esse morcego ele acaba se alimentando da tâmara. Então lá na Índia agora a gente está em época de colheita das tâmaras, que é uma fruta doce, né? Então ele acaba se alimentando dessa fruta, contamina a seiva da árvore e a cultura do indiano é consumir a seiva da tamareira, bem fresca, né? Então essa cultura acaba é, possibilitando essa transmissão do morcego pro ser humano, né? Então uma transmissão bem eficiente. Então essa seiva ela é muito doce, muito nutritiva. Acaba que os morcegos se alimentam e acaba contaminando essa árvore e por cultura indiana eles acabam se contaminando e teve esse surto lá agora nesse local. Bom, qual é a grande questão que a gente tem que entender? A forma de contágio, né? Então, alguém contaminado, tanto o animal quanto o ser humano, ele transmite através da saliva, através da urina, através do sangue, né? Então, essa transmissão acontece dessa forma, né? E o hospedeiro, né? O morcego, ele acaba que ele não tem sintoma nenhum da doença. Ele é contaminado pelo vírus, mas ele não tem sintoma. Já no ser humano, esse tempo de incubação vai variar de 4 a 14 dias, mais ou menos, até o aparecimento desses primeiros sintomas. E quais são esses sintomas, então? É um sintoma viral, né? Então surge aquele sintoma viral, aquela tosse, aquela falta de ar, né? Só que o que acontece? Já nos primeiros aparecimentos desses sintomas, ele evolui muito rápido, em torno de 48 a 72 horas ele evolui para a fase um pouco mais grave, que é a encefalite, né? Então esse vírus, ele acaba acometendo dois grandes locais, né? Esse vírus ele acomete tanto o endotélio, tanto a parte de dentro dos vasos sanguíneos, né? Como ele também atravessa a barreira hematoencefálica, então causando a famosa encefalite viral, que acaba tendo aqueles sinais e sintomas mais graves, né? Que é convulsão, sonolência, alteração de estado mental, confusão mental, convulsões, crises convulsivas, né? Então, após esse período de incubação, no momento que aparecem já os primeiros sintomas, que são sintomas gripais, a tendência dessa doença é que ela evolua um tanto rápido, né? Em 48, 72 horas, né? Então, esse tempo de incubação, que é de 4 a 21 dias, é o tempo onde vão aparecer aqueles primeiros sintomas, que são sintomas de uma virose, certo? E esse vírus, ele tem uma taxa de letalidade, né, de 75%. Então, 75% dessas pessoas que têm esse vírus têm uma tendência, né, de morrerem. Então, de evoluírem muito mal, de evoluírem para óbito, né, dada essa evolução rápida, né? E acaba que o cuidado que a gente tem que ter com esses pacientes são os cuidados sintomáticos realmente, né? Não há muito o que fazer porque não tem ainda uma vacina, certo? Então tá aí a grande questão do vírus Nipah, a sua letalidade que é alta, que é muito maior do que a letalidade, por exemplo, do Covid, que tinha uma letalidade de 1%. Apesar do Covid, do vírus do Covid, dele acabar contaminando mais pessoas do que o vírus Nipah. Então o vírus Nipah, ele
tem uma taxa de contaminação de 0,5%. Então é mais difícil a transmissão dele, apesar das várias formas que há para fazer essa contaminação, através da urina, através de saliva, através de tosse, né? Através do contato com o sangue. Então, para ter uma ideia, a cada 100 pessoas que adoecem com esse vírus, com o Nipah, 75 delas evoluiriam para óbito. Então, isso é muito importante. Ela é muito mais letal, por exemplo, que o Covid, certo? Bom, essas são as grandes diferenças entre o Covid e o vírus Nipah. Com relação à globalização dele, com relação à transmissão para virar uma pandemia, algo próximo do que foi o Covid, ele é mais difícil, dada a sua taxa de transmissão ser bem menor. Porém, a gente sabe que hoje a gente vive um mundo globalizado, então é perfeitamente natural que alguém que esteja ainda em período de incubação, naqueles 4 a 21 dias, viaje muito e viaje durante esse período de incubação do vírus, onde não tem sintoma nenhum, que ele não sabe que está doente, ele vai viajar de avião, ele vai estar dentro de aeroportos lotados, ele vai estar entrando em contato com outras pessoas e podendo fazer essa transmissão. Então, de fato, ele é um vírus perigoso. Para se ter ideia, o vírus ele é um dos vírus que a OMS cuida de perto, que a OMS monitora, o vírus Nipah, mas ainda é cedo para a gente afirmar que esse vírus vai se espalhar pelo mundo, que não vai ser apenas uma crise lá que vai ficar aos arredores da Índia lá. Então ainda é cedo para a gente falar desse vírus, mas a gente tem que estar sempre em alerta, porque como a gente sabe, vários vírus eles são monitorados pela OMS e esse mundo globalizado ele nos permite que a gente tenha contato com outras cepas, né, com cepas diferentes de vírus e que ele tenha essa capacidade de propagação maior porque as pessoas viajam mais, as pessoas têm mais contato. A gente tem que realmente estar preparado, porque assim como a gente desenvolveu vacinas relativamente rápido para o Covid, você imagina que um vírus que tem uma taxa de mortalidade tão grande, em tão pouco tempo ele evolui em 48 horas para as fases mais graves da doença, isso seria uma catástrofe mundial, porque até que a gente conseguisse desenvolver uma vacina, a gente já teria muitas mortes, certo? Então espero que esse vídeo tenha tirado bastante dúvida, tenha trazido bastante curiosidade para que a gente busque mais. E se tu gostou desse vídeo, te inscreve no canal aí e aperta o sininho para receber mais notificações. E se tens alguma ideia de algum vídeo que eu possa gravar e trazer para vocês alguma novidade, é só colocar nos comentários aí. Deixa o like e um grande abraço, até a próxima.